oração com você. Amém? Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela alegria de ver essa semente frutificando para a Tua glória. Mas eu sei, Pai, eu sei que o Senhor usa da Tua palavra para que o Senhor possa limpar os ramos, para que possam frutificar mais ainda. E eu rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã aquilo que eu não posso falar. Fala, Senhor, conosco aquilo que nós precisamos ouvir, que os nossos corações estejam abertos para a Tua poderosa palavra. Senhor, que todo roubo da mente, toda vontade imprópria, toda artimanha do maligno e toda oposição também natural não tenham a menor oportunidade agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento o meu coração, a minha mente, meus ouvidos, meus lábios, meus olhos, todo o meu ser, Pai, em Tuas mãos. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, fala conosco. Eu dependo de Ti, Senhor. Se não for o Senhor, não tem como. Me ajuda, Senhor, a ser objetivo. Me ajuda, Paizinho, a compartilhar aquilo que o Senhor quer falar. Fala, Senhor. E que nós estejamos atentos à Tua voz. E que toda a glória seja somente Sua. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 11, o versículo 37. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Amém? Só até aí, pode se assentar. Irmãos, chegamos a um ano. Como passou rápido. E eu glorifico muito a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão que está desde o início, pelos irmãos que o Senhor veio acrescentando ao longo desses meses, dos irmãos que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. Eu glorifico muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas, vocês já estão acostumados. E daí? Um ano IBC Campo Grande. E daí, queridos? E daí que vocês estão completando como congregação um ano? E daí que Deus tem sustentado vocês até aqui? E daí que vocês têm procurado ser zelosos na palavra, no amor, no exercício ministerial? E aí? Claro que isso é razão de nós exaltarmos e bendizermos ao Senhor. Porque se vocês chegaram até aqui, é porque a mão de Deus está guiando todo esse processo. É porque até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de vocês. É porque o Senhor tem conduzido toda essa obra
para a glória dele. Mas, e daí, queridos? Sabe por quê? Nós devemos celebrar ao Senhor. Nós devemos jubilar diante dele. Mas existe um grave perigo de, no meio desse processo, enquanto nosso coração está grato ao Senhor, e nós glorificamos a Ele, entregamos a Ele a glória, lembramos dos sofrimentos, há um grave perigo de nós nos distrairmos. E é muito importante, considero, nesse primeiro ano que a igreja completa, de nós mantermos foco naquilo para o qual o Senhor reuniu a cada um de vocês. Deus despertou no coração de cada um de vocês o desejo de viverem essa proposta, na simplicidade devida a Cristo, na simplicidade e na pureza do Senhor, procurando serem bíblicos e serem cristãos, unidos num retorno ao Evangelho. Só que existe um grave perigo de quando estamos reunidos, estamos juntos, e o tempo vai passando, e isso acontece de fato, de nós nos distrairmos, de nós nos acostumarmos em estarmos aqui no mesmo lugar, local da primeira reunião, inclusive, não é? Até hoje, 1 ano, mesmo local. Talvez você se acostume de você todo domingo às 9 horas da manhã, você entrar por aquela porta. Talvez você se acostume a ver os mesmos rostos dos irmãos. Talvez você se acostume a você estar sentado nas cadeiras, nessa posição, virado para cá. Talvez tudo isso vá fazendo você criar um hábito, que é bom ter esse hábito. Só que esse hábito não pode se tornar um costume que nos impeça de nós enxergarmos aquilo que se passa dentro do nosso coração. Vocês vieram para cá que eu falo não esse local físico, mas para cá o ministério, Igreja Bíblica Cristã. E vocês expressaram um desejo, expressaram uma vontade, expressaram algo que inquietava vocês, que despertou em vocês o desejo de vocês estarem reunidos a outros irmãos que enxergaram a mesma necessidade, tinham a mesma intenção. Só que, será que nós temos rejeitado a Cristo e a seus ensinos, ainda que sejamos costumeiramente confrontados neles? E eu sei aqui que, por exemplo, tem pregação aqui que não desce redonda não, irmãos. Tem pregação que eu ouço às vezes aqui, que o pastor Sebastião, o Espírito Santo, através da vida dele, ele traz uma exortação para a glória de Deus que eu estou lá em São Gonçalo assistindo no YouTube, eu recebo também. Eu sei disso. Porém, existe um perigo de nós nos acostumarmos, inclusive, em ouvirmos pregações que nos confrontam. E as pregações que ouvimos e nos confrontam, elas se tornam para nós canção de amores. Já dizia o profeta. Então, é muito importante que você, eu, cada um de nós, nesse processo dessa caminhada até o nosso encontro com o Senhor Jesus, é fundamental, queridos, que nós não arrumemos desculpas para nós não buscarmos viver a palavra de Deus. E por que eu digo isso? Nós lemos do versículo 37 ao 41, mas adianta para o final do capítulo, na continuidade da história, Jesus ele fala algo interessante. Após a fala de Jesus, o texto, Lucas nos relata algo interessante aqui. Ele diz assim: e dizendo-lhes ele isto, dizendo quem? Jesus,
dizendo isto que? Coisas que nós veremos. Começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Espera aí. Nós começamos lendo o versículo que dizia que um fariseu, ele chamou Jesus para jantar na casa dele. Agora, esses versículos, depois de algo que Jesus fala, um discurso, exortando, o texto nos diz que os escribas e os fariseus, depois que ouviram Jesus trazer algo para eles começaram a apertar o Senhor Jesus, incitando Jesus a falar um monte de coisa, porque no muito falar, a tendência é que nós erremos mais. Então, vamos fazer Jesus falar, vamos perguntar, tirar dúvida, olha, Jesus, e sobre esse assunto, e sobre aquele assunto, e sobre aquele assunto, e sobre aquele outro assunto, para quê? Para que nesse muito falar, aconteça isso aqui, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Nós, muitas vezes, buscamos ouvir tantas coisas, tirarmos tantas dúvidas sobre coisas que não são práticas, não são úteis, não são o fundamento da fé, não nos conduzem a Cristo, não nos fazem perseverar na caminhada, e esse monte de coisas nós queremos armar como desculpa para nós não aceitarmos o confronto de Deus na sua palavra. Nós ficamos arrumando distrações nessa caminhada, nesse processo, e esse é o perigo de fazer um ano, eu enxergo. Porque vocês talvez, irmãos, e eu, nos anos que eu já estou lá na Igreja Bíblica Cristã, em São Gonçalo, na igreja sede, de nos acostumarmos com aquilo. Olha, eu agora estou na Igreja Bíblica Cristã. E daí, irmãos? E daí? Nós precisamos fazer como Paulo, ele declara, eu não considero que eu já haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. É prosseguindo para o alvo. Com o quê? Fazendo Jesus falar muitas coisas para ver se a gente arruma alguma desculpa para o acusar. Está vendo? Eu não posso obedecer suas palavras porque isso aqui eu não consegui entender. Vocês estão entendendo? Então talvez você esteja aqui hoje exatamente assim. E eu confesso que eu pedi a Deus, deixa eu pregar outra coisa. O Senhor falou não. E não. Armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar. Para o acusar. Só que aí, irmãos, o que aconteceu nisso aqui? Vamos voltar para o versículo 37. Presta atenção em algo que eu só prestei atenção ontem. Talvez para você seja tão óbvio isso porque está escrito, mas para mim, eu só prestei atenção ontem. Se eu não me engano, o texto é da meditação de hoje, né? De hoje, né? Lucas 11. Mas eu lendo ontem à noite, algo me chamou a atenção aqui, que o texto diz, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Uma pausa. Jesus foi, e entrando assentou-se à mesa. Jesus foi e jantou com ele. Então Jesus aceitou o convite. Mas repara no texto que esse fariseu ele foi mal educado. Se você ler o texto com honestidade, você vai ver que ele foi mal educado. E estando ele falando, Jesus estava falando, e ele falou, peraí Jesus, para tudo, vem comigo aqui em casa, porque eu preciso que o senhor chegue na minha casa, por favor, vem comigo. Aliás, o texto diz que ele não só fez um pedido ao Senhor,
O texto fala que ele rogou ao Senhor. Ele implorou: peraí, Jesus, para tudo. Vem para minha casa agora, pelo amor de Deus. Eu preciso que o Senhor venha para minha casa jantar comigo. Certamente porque ele queria ouvir ao Senhor Jesus. Mas ele queria ouvir ao Senhor Jesus na casa dele, no ambiente dele, do jeito dele. Não publicamente como Jesus estava pregando. E o que Jesus estava falando que despertou a atenção daquele homem para que ele chamasse a Jesus? Está nos versículos anteriores. Nesse contexto imediato, versículo 29 de Lucas 11. Anteriormente, o que Jesus estava falando que despertou a atenção desse homem? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Irmãos, Jesus estava pregando o quê? Exortação. Jesus estava exortando a multidão, dizendo: essa geração é uma geração maligna, porque essa geração me pede um sinal, e eles não terão nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para esse povo. E depois Jesus complementa: olha, a rainha, ela veio até Salomão porque ouviu a sua sabedoria, ouviu falar da sua sabedoria, escutou falar. Ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. Só que é o seguinte, aqui eu sou alguém maior do que Salomão. Se Salomão tinha uma sabedoria, e o texto mostra para nós que a sabedoria é dada por Deus, os livros históricos nos mostram isso, aqui está alguém que tem uma sabedoria maior do que ele. Eu sou a própria sabedoria, diga-se de passagem. Jesus poderia complementar. Então, quando aquele homem, ele escuta: peraí, Jesus está dizendo, está confrontando aquelas vidas, inclusive a dele mesmo, dizendo que eles deveriam ouvir a Jesus, porque Jesus é maior do que Salomão. Apesar de Salomão ser o homem mais sábio, Jesus era mais sábio, maior do que Salomão. Apesar de Jesus estar confrontando ele: vocês estão me pedindo sinal, mas vocês não vão ter um sinal diferente desse sinal do profeta Jonas. Então, irmãos, aquele fariseu, ele estava ouvindo uma pregação, não que aquela pregação para ele fosse ruim, pelo contrário, foi uma pregação muito boa. Foi tão boa que ele não deixou nem Jesus continuar a pregação. De repente Jesus estava no segundo tópico, no terceiro, aliás, né, que ele fala sobre a candeia do corpo. Jesus estava no terceiro tópico, ele interrompeu a pregação. Vai que era uma pregação de 30 tópicos, sei lá. Ele interrompeu a pregação de Jesus, irmãos. Que isso? Que pregação é essa, Jesus? Vem aqui para casa, pelo amor de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor mais de pertinho aqui, sentado ali à mesa. E talvez você, talvez não, certamente com essa história de vários de vocês, em determinado momento alguém compartilhou um link, ou vocês fizeram uma pesquisa no YouTube, ou o YouTube sugeriu para vocês pregações desse ministério, pregações do pastor Alan, grande maioria.
E aquilo fez vocês ficarem radiantes, de você encontrarem a pregação do evangelho genuíno, na simplicidade, na pureza, o evangelho sendo pregado não numa religiosidade vã, mas pregado em poder. Isso despertou em você o desejo de continuar ouvindo mais. Que mais pregações tem? Meu Deus, e tal. E aí você ouviu falar do projeto Quero Congregar. Escreveu para o projeto, aguardou, orou, houve a convocação para a reunião aqui em Campo Grande. Você veio, se não veio na primeira, veio depois acompanhando. E você chamou Jesus, no evangelho genuíno, para dentro da sua casa, para a sua vida, para que ele pudesse jantar com você, para que na hora da sua refeição, Jesus estivesse junto. Na hora do seu jantar, Jesus, eu quero o Senhor. Só que, no meio desse processo, esse homem, versículo 38 diz que esse homem ficou admirado de ver que Jesus sentou e ia comer e não tinha participado ali da lavagem cerimonial, não tinha se lavado. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Talvez seja isso que o teu coração tem te conduzido nesse processo. E aí eu pergunto, mais uma vez, e daí? E daí que agora você está aqui? E daí que agora eu estou aqui? E daí, irmãos? Será que nós vamos fazer como aquele fariseu? Ou como depois? É interessante que existe para mim é notória aqui uma transição, depois do versículo 54, a partir do versículo 54, e nós podemos enxergar no texto, dos versículos 42 em diante, que aquele homem havia convidado outros fariseus, mas também dos escribas, dos doutores da lei, para participarem daquele jantar. Porque Jesus se dirige a eles, inclusive no versículo 45, os doutores da lei interpelam a Jesus. Espera aí, Jesus, está pegando pesado, está afrontando a gente. Que negócio é esse? Assim não, Jesus. Sua pregação estava uma bênção, mas agora está afrontando o Senhor. Estou estudando a Bíblia, eu estou lendo, estou fazendo meu plano de leitura bíblica ali, seguindo na minha meditação, estou tendo uma visão mais ampla da palavra, eu estou participando dos encontros nos lares. Vocês estão meditando ainda em Atos, pastor? No encontro no lar? Atos ainda, né? Atos até mais de 20 semanas. Qual é o capítulo, por curiosidade? 18, né? E estamos meditando, estou crescendo na compreensão de Atos, coisas que eu não enxergava. Eu estou entendendo a história inicial da igreja, como é que as viagens missionárias aconteceram, como é que as igrejas foram formadas. Olha, eu consegui até enxergar em alguns capítulos, algumas semanas anteriores que nós estamos, que semelhante àquilo que está acontecendo com o projeto Quero Congregar, era que Paulo fazia com Barnabé, iam formando as congregações, depois retornavam encorajando, fortalecendo os irmãos e instituindo ali o ancião responsável, o pastor responsável. Estou conseguindo enxergar esse paralelo. Puxa, será que o pastor Alan se inspirou nesse modelo bíblico relatado em Atos? Sim, certamente. Você deve ter ouvido isso. E você vai crescendo na compreensão, né? Mas aí, que bênção, Jesus, está sendo tudo isso. Mas talvez você seja como um dos doutores da lei, no versículo 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Irmão, é para afrontar mesmo. É para isso mesmo.
Se você está aqui e você não quer ser confrontado, você está precisando nascer de novo. Se eu estou na igreja bíblica cristã e eu não quero ser confrontado, eu estou precisando nascer de novo. Porque o evangelho nos confronta, irmãos. Rasga mesmo. Vem lá dentro. Machuca. Nosso pecado fica descortinado diante diante dos nossos olhos ali, ó. Parece que o Espírito Santo estampa assim diante da gente, e você não tem como negar que você precisa se arrepender. E era o que estava acontecendo ali. E é interessante notar que quando Jesus ele fala a respeito da rainha que visitou Salomão, a rainha do sul, que visitou Salomão, Jonas e os ninivitas, os fariseus, por que também os fariseus eles ficaram felizes com aquela pregação? Porque diferente dos saduceus, os saduceus eles só criam no Pentateuco nosso, né? Porque para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a Torá deles, só criam nisso como escritura sagrada. Então, os profetas e os demais escritos, eles não valorizavam os saduceus. Então, quando eles ouvem uma pregação, Jesus falando algo que confirmava que as histórias registradas a respeito da rainha do sul, que ela visitou Salomão, que ela levou bens para ele, e depois ela colheu muito mais do que aquilo que ela tinha ofertado, entregue, né, presenteado Salomão, que tudo aquilo era verdade, que a história de Jonas não era mentira, era verdade. Então era como se tivesse dito, caramba, o livro do profeta Jonas é verdade. Eles ficaram maravilhados, porque eles criam nessa mensagem, diferente dos saduceus. E Mateus, não está registrado aqui em Lucas, mas Mateus ele traz um registro interessante sobre Jesus falar sobre o sinal do profeta Jonas, de que só seria dado esse sinal a eles. Jesus especifica, ele está registrado por Mateus, que assim como Jonas ficou no ventre da baleia, grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus, ficaria na terra 3 dias e 3 noites. Um outro detalhe é isso, porque Jonas, alguns consideram que talvez até Jonas tivesse literalmente morrido. E que Deus o ressuscitou. E depois ele fez a oração e foi cuspido, né, de dentro daquele animal. Mas se eles não entendessem isso, simplesmente, se eles entendessem como assim, o Filho do Homem, Jesus se refere a ele como Filho do Homem, vai estar na terra por 3 dias e 3 noites, então ele não vai estar mais na terra 3 dias e 3 noites. Espera aí, Jesus está falando que vai ressuscitar? Aqui em Lucas não está escrito, mas em Mateus 12, 38 e 40, Jesus especifica, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites na terra. Como uma outra diferença entre os saduceus e os fariseus, os saduceus não criam na ressurreição. Mateus capítulo 22, versículo 23, diz isso. Os saduceus não criam na ressurreição. Já os fariseus, sim, eles criam. Tanto que, quando eles estão confrontando Jesus, Mateus 22 narra isso, e, vamos tirar uma com Jesus. Jesus, vamos ver se os saduceus questionando Jesus. Jesus, vamos ver se essa história de ressurreição é isso mesmo. O homem era casado, morreu, não deixou filhos. Pela lei do levirato, o seu irmão, o irmão mais velho na sequência, casaria com a viúva para suscitar descendência para aquele que havia morrido.
Esse segundo marido morreu também, não deixou filho. Aí o terceiro casou, não deixou filho e morreu. Até o sétimo. Aí eles perguntam, e na ressurreição então, Jesus? Vai ser mulher de quem ela? Se os 7 dormiram com ela, se os 7 a desposaram. Aí Jesus fala, vocês erram muito porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus fala, olha, lá na eternidade, ninguém vai casar e se dar em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Eu vou dizer mais, aí Jesus pegou no pé deles, porque eles não criam, só criam no Pentateuco, não criam no restante das Escrituras. E aí Jesus pega no pé dele, vocês nunca leram que está registrado lá, que Deus se apresentou dizendo que ele era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de morte, mas Deus de vivos. Jesus deu um checkmate, por quê? Quando que Deus falou isso, que ele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Falou a Moisés. Só que Moisés não nasceu centenas de anos depois que Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido. Centenas de anos depois que eles haviam morrido, Deus fez questão de falar, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aqueles que morreram. Ou seja, para mim, eles estão vivos. Ou seja, vai haver ressurreição. Só se eles lessem o Pentateuco, os saduceus poderiam compreender que haveria ressurreição. Jesus dá um checkmate. Então, quando Jesus especifica esse detalhe dos 3 dias e 3 noites lá no ventre da terra, e que depois ele não estaria, Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitar. E eu imagino, conjectura minha, tá? Por essa crença dos fariseus, que esse fariseu que chama Jesus para casa, ele deve ter ficado, Jesus, espera aí, como é que é isso? Então vai existir mesmo a ressurreição? Espera aí, o que está escrito nos profetas é verdade mesmo também? Não apenas o que dizem, os saduceus ficam defendendo, e ele chama Jesus. Talvez um ensinamento para você sobre o porquê nós não cobramos dízimo, despertou a sua atenção. Talvez despertou a sua atenção os perigos mortais do pré-tribulacionismo. Talvez te despertou a atenção a corrupção da igreja na iminente volta de Cristo. Talvez alguns desses vídeos, dessas pregações, desses ensinamentos, despertaram a tua atenção. Você diz, espera aí, é isso que eu quero para a minha vida. É nessa igreja que eu quero congregar. E você fez como esse fariseu. Jesus, quer dizer, não foi um pedido simplesmente, ele rogou, Jesus, vem para a minha casa. E Jesus foi. Só que aquele homem, quando ele avistou que Jesus, versículo 38 de Lucas 11, quando aquele homem avistou que Jesus não se lavara antes de jantar, ele ficou admirado. Não é possível. Não é possível que a minha tradição, que eu sigo há tanto tempo, ela vai ser quebrada. Não é possível que, para que nós possamos jantar, participemos dessa lavagem cerimonial, que virou uma tradição exterior, não é possível que esse Jesus, que eu comecei a admirar pelas suas pregações, não é possível que esse Jesus que trazia esse ensinamento poderoso para a minha vida, que eu chamei para perto, não é possível que esse Jesus, ele não segue as tradições. E não, irmãos, o Jesus não seguia as tradições. E não, irmãos, se nós queremos ser bíblicos e cristãos, nós não podemos seguir as tradições evangélicas. Não. Ah, mas na igreja onde eu congregava costumava ser assim. Tá bom, mas aqui não. Ah, mas, puxa, tantos anos que eu, já congreguei em mais de um ministério e é normal isso nas igrejas. Mas é normal na Bíblia, irmãos? Se é tradição, esquece. Deixa de lado.
foca na palavra. Talvez nós estejamos preocupados com o lavar exterior e não atentando para aquilo que deveria acontecer aqui dentro, ó, do meio do teu coração. Desde o primeiro dia da nossa entrega a Cristo, nossa rendição a Cristo, até o nosso encontro com Ele, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa nos confrontar para nós sermos limpos, purificados, transformados para a glória de Deus. E aí é que está o detalhe, queridos. Porque Jesus confronta aquele homem e os seus convidados com 6 ais. 6 ais. Há quem defenda que esses ais do Senhor não são ais de contundência, mas mais para uma lamentação. Eu pessoalmente não creio não. Se Jesus estava confrontando, Jesus estava confrontando. Jesus não chega só diante deles: ah, vocês fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, desprezais o juízo, o amor de Deus. Não. Eu não creio que Jesus estava só se lamentando, eu creio que Jesus estava confrontando. E aí, esse é o detalhe. Versículo 42. 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Primeira verdade que eu encontro aqui, nesse primeiro ai, é de que Jesus estava confrontando aqueles fariseus porque eles não tinham amor ao próximo. Jesus estava os confrontando porque eles não estavam amando. Será que você não está precisando crescer no seu amor ao seu irmão? Será que você não está precisando seguir pelo caminho mais excelente? Que eu sei que vocês já foram ministrados aqui, mais de uma vez, pelo menos eu sei. Será que vocês não têm buscado coisas exteriores, mas deixado o amor ao irmão que congrega com você toda semana de lado? Será? Será que eu não estou deixando de lado o meu amor ao próximo? Será que eu não tenho procurado fazer coisas que seriam corretas? Como, por exemplo, aqui, naquele contexto aqui, ainda na antiga aliança, porque Jesus ainda não havia morrido, ainda era o contexto da antiga aliança. Então, dentro do que era a antiga aliança, isso aqui, dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, era algo correto deles fazerem. Era correto deles dizimarem. Naquele contexto da antiga aliança, porque Jesus ainda não havia morrido, o sangue da nova aliança ainda não havia sido derramado. Naquele contexto da antiga aliança, não nos discípulos de Cristo, não na nova aliança, eles deveriam realmente, por obrigatoriedade, por mandado, dizimarem, tá? Nesse contexto. Mas será que nós não estamos fazendo coisas que são certas, mas deixando o nosso amor de lado? E eu posso falar uma coisa? Eu já percebi isso aqui nessa congregação. Eu não posso falar de janeiro para cá. Mas do ano de setembro para até 24 de janeiro desse ano, eu percebi isso muitas vezes. E precisei confrontar todas essas vezes. Será que nós não temos deixado o amor de lado? Segundo ai, versículo 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Uma pausa. Como é que eram esses primeiros assentos da sinagoga que os fariseus queriam sentar? Lembra
aquelas igrejas, sem citar nomes, várias tinham assim, que no local de destaque ali no salão onde os irmãos se reúnem, tem ali o altar, geralmente mais alto, para que os demais irmãos consigam enxergar. E naquele lugar, você tem o púlpito, muitas vezes ficam os irmãos do Ministério de Louvor, e lá atrás, aquela fileira de cadeiras, você já deve ter visto igrejas assim, era exatamente assim. Eram cadeiras viradas para o auditório, local de destaque, de proeminência. Se mostrar. Será que você ou eu não temos agido assim, querendo os primeiros assentos no local de destaque? Será que nós não estamos querendo uma proeminência ministerial? Ai, poxa, eu queria tanto participar do louvor, louvar lá na frente, mas ninguém me insere ali no ministério de louvor. Me ajuda. Toma jeito, irmão. É tão gostoso louvar junto com os irmãos aí também. Sabe? Eu queria ter uma oportunidade disso. Tá bom, se você entende que o Senhor está te chamando para isso, ore por isso. No tempo certo o Senhor vai fazer, se for o Senhor te chamando para essa tarefa. É simples assim. Mas não cava posição de destaque. Vou dar um exemplo. Nosso lá em São Gonçalo. Nós, lembro, nos últimos anos, éramos, eu perdi até conta, mas 5 pastores, se eu não me engano. Com o pastor Júlio, consagrado no aniversário nosso ano passado, 6, se eu não errei a conta. E todas as vezes que pastor Alan, ele escalava, convidava qualquer um de nós para pregar, era sempre um empurrando para o outro. Porque a gente não queria pregar, não é porque a gente não amasse servir aos irmãos no ministério da pregação, mas porque a gente não quer aparecer, irmãos. É cada um empurrando para outro. Pastor Robson, pastor Sandro, pastor Marconi, às vezes o próprio pastor Alan também empurrando. Sabe, a gente não quer aparecer, irmãos. É simples assim. Então, será que nós não temos buscado aqui no versículo 43, esses primeiros assentos na sinagoga? Terceiro, versículo 44. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por isso que eu não consigo imaginar Jesus estava fazendo uma lamentação aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que tristeza no meu coração. Não, Jesus estava contundente ali. E se fosse um púlpito de acrílico, lá na Alzira Vargas 863, seria assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Seria mais ou menos assim, né? Para a glória, irmãos, como isso é bom, irmãos. Como isso é bom. Como isso é bom. Quem ouviu, entenda. E viu, né? Você entenda. Como isso é bom. É importante isso. Será que nós não estamos assim? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Que sepulturas eram essas? Era o chamado sepulcro caiado, o sepulcro pintadinho, bonitinho, de novo. Então, quando as pessoas viam, era algo que estava vistoso, bonito. Mas se, por acaso, o sepulcro cedesse, eles pisassem alguma coisa assim em cima, eles iam ver que só havia morte, porque havia ali restos mortais, a podridão por dentro. Por fora, a aparência vistosa, por dentro, a podridão. Será que nós não temos sido esses que procuramos viver de aparência? Será que nós não temos buscado mostrar algo que não é o fato, que não é a verdade? É claro que
nós não devemos contar detalhes das nossas questões, dos nossos problemas, sair espalhando para todos os irmãos. Mas aqui, vocês têm o pastor de vocês, você tem a esposa dele, você tem irmãos maduros na fé que você pode compartilhar. Abrir o teu coração e falar: eu não estou bem. E é simples assim. Eu não estou bem. E fala. Mas não precisa fingir. Eu já cheguei para o pastorário e falei: me ajude em oração, porque eu não estou bem. Se dia eu estou mal, estou assim. E ele orar por mim. Falar a verdade. Não, sabe, não ficar fingindo. Eu chegar para minha esposa e falar: amor, não estou bem. Está acontecendo isso, me ajuda. E não querer mostrar algo que não é a realidade. A mostrar uma falsa aparência. Porque o Espírito Santo, ele nos sonda, nos conhece e sabe lá no íntimo como é que está o meu e o teu coração, irmãos. Talvez você esteja aqui agora e você está mal aí porque você discutiu antes de sair de casa. Isso aí. Talvez você esteja aí, mas você está preocupado com a situação e que a tua vida está te rodeando. Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E o Senhor fala que você está com uma aparência de que está bem, mulher. Mas você está solitária. E essa tua solidão, ela está te ferindo, está te machucando. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quinto ai. Quarto ai, estou perdendo a conta aqui, né? 46. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ou seja, aqueles irmãos que querem impor o fardo pesado ao outro, sendo que ele mesmo não vive. O nome disso é o quê? Hipocrisia. Hipocrisia. É o querer que meu irmão viva algo e eu mesmo não me importo em viver. E interessante o detalhe do texto aqui, ó. E vós mesmos, finalzinho do versículo 46, nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Se é uma carga difícil de transportar, o texto está falando aqui. Vocês carregam os homens com cargas difíceis de transportar. Vocês sobrecarregam os homens, colocam peso nas costas. É difícil de carregar. Então, se é difícil, eu tenho que impor um máximo de energia para conseguir carregar. Só que o texto está falando aqui, vocês não empenham nem um dedinho, um dedo. Não tem um mínimo de esforço para procurar viver para a glória de Deus. Você não tem um mínimo de esforço para andar em santidade. Você não tem um mínimo de esforço para você negar a você mesmo. Você não tem um mínimo de esforço para você tomar a sua cruz para seguir ao Senhor. Mas você quer que o seu irmão ao seu lado, na sua frente, atrás de você, seja perfeito. Sendo que nenhum de nós é perfeito. Perfeito foi o Filho do Homem, que veio, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado por culpa dos nossos pecados. Esse sim. E se o seu irmão e você procurarem morrer para esse mundo, morrer para a carne, morrer para você mesmo, e você procurar viver a vida de Cristo, sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dominar a sua vida e vai te ajudar a você a não pecar e também ao seu irmão. Mas por que nós muitas vezes queremos impor algo sobre o outro se nós mesmos não estamos nem aí? Não é estranho isso, irmãos? Seja sincero, é
estranho isso. É muito estranho. Sexto ai. Quinto ai. Senhor, me ajuda na matemática. Quinto ai. E pior que está escrito, irmãos. Precisando de óculos. Versículo 47. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Uma pausa aqui. Não é que eles estivessem edificando os sepulcros dos pais, dos antepassados deles, não. O texto está dizendo que aqueles religiosos estavam edificando o sepulcro dos profetas que os seus antepassados mataram. É como se fosse assim: olha, meu avô matou o profeta. Nesse caso aqui não, porque só até João se revelar no deserto, você teve ali um período de 400 anos, período entre os testamentos, onde não havia o exercício do ministério do profeta. Então, não, muito mais do que 400 anos. Mas, sei lá, o meu ancestral lá atrás, centenas de anos atrás, matou o profeta. Não, puxa, vou lá, o profeta era homem de Deus, eu vou aqui cuidar do sepulcro dele. Poxa, essa parede aqui está me descascando, eu vou dar uma lixada nela, eu vou colocar aqui um impermeabilizante, vou fazer uma pintura linda, e ainda vou escrever a palavra mais impactante que aquele profeta deixou. Cuidava do sepulcro do profeta que o ancestral havia matado. Ou seja, não se incomodavam de dizer: não, meus pais fizeram errado, eles mataram os profetas, não era para eles terem matado, não. Fingia que nada estava acontecendo. E o versículo seguinte fala claramente aqui, versículo 48, bem testificais, pois que consentis nas obras. Essa atitude de cuidar do sepulcro da vítima, vamos chamar assim, dos antepassados, eles estavam consentindo com aquilo, eu concordo. Aí é que está. Será que nós não temos consentido com o pecado? Será que nós também não estamos assim, consentindo com o pecado? Consentindo com o erro, consentindo com a injustiça, consentindo com aquilo que deveria ser correto, mas nós estamos vendo que está errado e a gente fica caladinho. Para não criar atrito, né? Sabe como é que é? Deixa pra lá. O senhor está vendo. Será que nós não estamos consentindo? Sexto e último ai. É o mau testemunho. Continuando o versículo, só para continuar aqui, 49 em diante. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Aí o versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. É um mau testemunho. Eles mesmos não procuravam ter uma vida que glorificasse a Deus, e pelas atitudes deles, eles impediam que outros também se achegassem ao Senhor. Será que a sua vida, ou a minha vida, não tem sido um mau testemunho, ao invés de um bom testemunho? Na nossa vizinhança, na nossa casa, os vizinhos ouvem louvores, talvez alguma oração, talvez uma pregação. A gente tem que ficar orando para que o vizinho ouça, mas às vezes você está empolgado na oração, você ora alto, dependendo de como você mora, teu vizinho acaba ouvindo. Houve uma pregação que você coloca? Ou o que o teu vizinho escuta é a gritaria na sua família? É a confusão? Os barulhos das pancadas de coisa voando,
para pegar um no outro. E aí? Será que nós temos dado bom testemunho? No nosso trabalho, por exemplo. Será que, puxa, eu tenho que fazer aqui um estudo da palavra, imprimir aqui 50 folhas no meu trabalho. Você acha que isso é bom testemunho? Exceto se você for o dono da empresa, você acha que isso é bom testemunho? Não, eu vou pegar um clipse, porque eu estou precisando de um clipse aqui, vai me ajudar a eu anexar essas folhas. Não é pessoal, mas todo mundo faz aqui na empresa, eu vou fazer também. E tem aqui a caixa de trocentas canetas, eu vou pegar só uma vermelha, uma azul, uma verde e uma preta, que é para eu poder usar aqui, fazer minhas anotações coloridas e eu levar para casa. Isso é bom testemunho, irmãos? Não. Você está pecando, envergonhando, vituperando o nome do Senhor. Então, talvez, atitudes que nós tomamos, elas não apenas são pecado, porque afrontam ao Senhor, mas elas muitas vezes, elas impedem que as pessoas se aproximem de Deus. E vão olhar, quê? Para ser um cristão como o Geraldo é? Não quero não. Você está entendendo? E aí, irmãos, como? Como então nós não termos o foco no exterior, mas pelo contrário, nós limparmos o nosso interior? Como? Eu encontro isso no versículo 40, irmãos. Porque o texto fala o seguinte: loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? O mesmo Deus que fez as mãos, exterior, que fez o rosto, exterior, que fez a barriga, exterior, é o mesmo Deus que criou o nosso íntimo, que criou o íntimo do nosso ser. Então, se foi Deus que me criou e criou o íntimo do meu ser, é a Ele que eu preciso me render para que eu seja limpo no meu interior. É eu me lançar aos pés do Senhor, clamando para que Ele limpe e purifique a minha vida. Abra comigo, Salmo 33, versículo 13. Aliás, estamos em Salmos. Quem tem acompanhado o plano de leitura no Antigo Testamento, e como é precioso também, irmãos. Salmo 33, Salmo 3:3, versículo 13 a 15. Salmo 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. A mim e a você. Não se engane. O que você faz no secreto, o Senhor está vendo. Versículo 14. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, se o meu coração está sujo, e é o Senhor, foi o Senhor que criou o meu coração, formou o meu coração, formou o meu íntimo, e não só formou, Ele contempla tudo o que eu faço, o que eu preciso fazer? Render o meu coração a Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu e você precisamos rendermos o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso homem interior, ao governo, ao reinado de Jesus Cristo. Jesus, ele morreu naquela cruz não apenas para salvar a nossa vida, para que a partir da novidade de vida ele fosse meu e o teu Senhor. Nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, ao governo dele. Ele manda em mim, ele manda em você. E o que nós temos que fazer? Obedecermos, irmãos. E é maravilhoso, na quinta-feira, vá para 1 Pedro, por favor, encerrando. Concluindo finalmente, como diz pastor Sandro, 1 Pedro 1,
Quinta-feira nós estávamos numa meditação bíblica com os irmãos em Duque de Caxias, iniciando a meditação em 1 Pedro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na leitura é de que eu enxerguei ali algo que eu não tinha prestado atenção. Se eu já tinha prestado atenção, eu não me lembrava. Versículo 22. O texto diz assim, 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Não vou ler todo o contexto acima, mas ele começa dizendo no versículo 13, olha, portanto, cinja os lombos do vosso entendimento, esteja preparado a partir do seu pensamento, a partir da sua mente, e vem trazendo várias instruções. E aí no versículo 15 ele vem falando, olha, como é santo aquele que vos chamou, sede também santo, porque está escrito, santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aí fala do sacrifício do Senhor, que nós fomos resgatados pelo precioso sangue derramado. E aí no versículo 22, ele fala, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Em algumas versões, ele não coloca o pelo Espírito, ele só coloca purificando as vossas almas na obediência à verdade. E no original, no grego, está escrito pelo Espírito. Se a sua versão fala pelo Espírito, é o que está escrito lá. E algumas não tem. Na Revista Corrigida não tem, na Revista Almeida, Revista Atualizada não tem, mas na SF e em algumas outras está escrito isso, e no original, consultei, está, pelo Espírito. Mas o detalhe é, purificando na obediência à verdade. Eu estou sujo, meu interior está sujo. Como é que eu purifico o meu interior? Obedecendo a palavra de Deus. Não é no pirilim-pim-pim, é na obediência. É ouvir a pregação aqui que você recebe e colocar em prática. É ouvir o estudo bíblico na escola bíblica e colocar em prática. É ouvir o discipulado, né? Domingo à noite e colocar em prática. É ouvir lá a meditação lá no meio da semana, em Atos, colocar em prática. É na sua leitura diária, meditou na palavra, colocar em prática. Porque na obediência à palavra, você e eu vamos sendo purificados pelo Espírito Santo. E é dessa forma nós conseguimos perseverar no caminho. Repara não, tá, irmãos? Minha Bíblia está precisando de reforma. Bíblia de crente. Está precisando de reforma. Então, nós precisamos entender essa verdade. Nós somos purificados desse jeito. E talvez teu coração esteja alegre, assim como o meu também está, porque nós estamos aqui celebrando um ano da Igreja Bíblica Cristã em Campo Grande. Mas nós não podemos perder o foco. E isso é maravilhoso. E eu glorifico a Deus porque eu vi uma irmã entrando que eu conheço há uns 3 anos, de uma determinada congregação. E, minha irmã, você sabe que é você? Confesso que desde setembro, eu fiquei na expectativa dessa sua visita. Porque eu sei que a irmã morava aqui nesse bairro. Eu aguardava a sua visita aqui. Pelo menos para nós conversarmos. Eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem conduzido essa obra. O Espírito Santo tem conduzido a cada um de vocês. Nós precisamos
a não colocar o foco naquilo que é o exterior, mas colocar o foco no nosso interior. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, eu te dou graças pela oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece, nos sonda e sabe o que em nós tem sido um caminho mau, o que em nós precisa ser transformado e como temos coisas, ó Pai, ainda nós nos arrependermos. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu sei que essa purificação, ela vem não pelo desprezo, não por arrumarmos desculpas, fazendo o Senhor muito falar para que nós não sejamos confrontados, mas pelo contrário, sabendo que o Senhor é aquele que formou o nosso coração, a nós sermos purificados na obediência à Tua palavra. Que essa verdade, Pai, ela esteja marcada no meu coração, no coração dos meus irmãos, para a Sua glória. Ajuda, Pai, os meus irmãos a perseverarem em fé nessa congregação e ajuda cada um de nós a perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Que isso seja para Sua glória. Senhor Jesus, não apenas venha fazer uma refeição conosco, mas habita em nós. Fica conosco, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.